Porque horta, você colhe agora e acaba em você. Vinha, você planta agora e essa bênção se estende por gerações. Posso falar uma coisa para você aqui? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu estou te dando, o Senhor diz nessa manhã, uma bênção geracional. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Glória a Deus, você é muito bem-vindo aqui, bem-vinda. Nós estamos na casa do Senhor no primeiro dia da semana, irmãos, adorando, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Capítulo de número 21, versículo 1. Versículo 2. Certo dia Acabe solicitou a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor Deus que me deu a herança dos meus pais. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa. Feche seus olhos onde você está. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Aqui está a tua igreja, o teu povo, que veio ouvir a tua mensagem aqui nesta manhã. Que o Senhor venha fazer por nós aquilo que não podemos fazer. Que a tua boa mão de Deus esteja sobre nós. E que o Senhor venha fazer grandes coisas em nosso meio, para o teu nome ser glorificado, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Que o Senhor possa se manifestar ainda mais, e que o Senhor possa fazer de nós a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. E você diz: sente no seu lugar dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que falamos semana passada. Gostaria de lembrar para vocês que ter uma vinha dá trabalho. Ter uma vinha é necessário limpar, preparar, plantar, proteger, cuidar, esperar, colher e prensar. Nós falamos dos tempos da vinha na semana passada. Nós falamos das coisas que passam no processo para que a vinha venha trazer o fruto dela. É interessante que para a vinha começar a produzir, ela pode demorar até 5 anos. Para a vinha começar a produzir, ela pode demorar até 5 anos. Aí a Bíblia vai dizer que Acabe, que é um dos reis mais perversos de Israel, ele faz uma proposta para Nabote, que tem uma vinha perto do palácio, ao lado do palácio. E é interessante que eu falei semana passada sobre contentamento, sobre satisfação. Eu estou só relembrando para entrar no assunto de hoje. Quem estava no palácio não estava satisfeito, mas quem estava com uma vinha do lado do palácio, pequenininha, estava satisfeito. Então, nós precisamos ter em Jesus contentamento. Nós precisamos ter em Jesus satisfação. Porque eu falei semana passada, uma pessoa insatisfeita, ela pode ter um palácio e para ela não vai estar bom. Mas quando você é satisfeito, quando você tem satisfação, você não precisa de nada para fazer você melhorar de vida, entrar no propósito, fazer alguma coisa. Não. Você está satisfeito com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, a Bíblia vai dizer que o Acabe vem e faz algumas propostas para Nabote. E sobre elas eu quero meditar agora pela manhã, entrar nesse assunto que não falamos na semana passada. E é interessante que ele chega no versículo 2 assim: cede-me a tua
vinha, para que eu transforme, para que eu transforme em horta. Mas é interessante, irmãos, interessante porque depois de 9 processos, não foram 9 dias, foram 9 processos em anos, a vinha ficou pronta. E quando a vinha fica pronta, quando a vinha está no seu momento de colheita, de abundância, Acabe vem e traz essa proposta: eu quero transformar. A primeira proposta dele é: eu quero transformar a sua horta, eu quero mudar a sua horta. Mas espera aí, ele não plantou aquela horta. E se eu disser para você que o que tem de gente querendo mudar aquilo que não plantou, o que tem de gente querendo transformar aquilo que nunca pôs uma estaca na horta para transformar ela. Entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Existe uma diferença entre crítica e uma diferença entre palavra de exortação. Existe na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar sobre que é melhor ouvir uma repreensão franca do que o amor que está encoberto. Mas existe o confronto e a afronta. Era isso que eu queria dizer. A afronta é algo que se fala porque quer mudar aquilo que existe dentro de você, sem transformar você, mas na verdade é algo que até se usa como identidade para dizer: esse é o teu defeito, essa é a tua falha. Porque eu falo com você, mas eu falo para os outros de você. Isso é afronta. Mas o que é confronto, pastor? Confronto é quando eu trato com alguém no secreto e do secreto não passa. Afronta é quando eu exponho para as pessoas. Confronto é quando eu falo para você. Então deixa eu falar uma coisa para você. A transformação que Acabe queria fazer era para que todo mundo visse que aquilo ali não era mais uma horta, que aquilo ali não era mais uma vinha, era uma horta. Aquilo se tornaria público. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de trabalhar aquilo que precisamos trabalhar no nosso secreto. Por quê? Porque o Senhor vê. O Senhor deseja transformar, mas a transformação é dele, não do homem. Então ele diz: olha, eu quero transformar a tua vinha em uma horta. Eu quero mudar a tua vinha em uma horta. Segunda coisa que me chama a atenção é que vinha serve coisas. Mas por que Acabe quer mudar a vinha numa horta? Como eu falei para vocês, Acabe quer prometer imediatismo no lugar de espera. É muito mais fácil esperar 30 dias, plantar, e esperar 30 dias, 60 dias ou 90 dias para colher. Só que existem algumas diferenças, e é sobre elas que eu quero falar aqui nessa manhã. A primeira delas é que a vinha serve o que é forte, a horta serve o que é light. A vinha é profunda, a horta é superficial. É interessante que a horta você até arranca com a mão, mas para arrancar uma vinha de lugar vai custar tempo, vai precisar de ferramenta e vai precisar de muito esforço. Então, eu falei semana passada e vou repetir: a horta você colhe embaixo. Você planta uma alface aqui, você colhe aonde? Embaixo. E a vinha, você colhe aonde? Você colhe aonde, irmão? Em cima. Acabe não queria só transformar a vinha. Acabe queria transformar a profundidade em superficialidade. Aquilo que era de cima, agora ser transformado em algo que é de baixo. Aí nós precisamos ter um cuidado muito forte, porque Paulo dá um grito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E eu gostaria de ler com todos vocês, na versão Ara, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Na versão Ara, diz assim a palavra do Senhor: porque não atentamos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Porque não atentamos nas coisas que se veem,
mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são o que, irmão? Estamos no culto de ensino, são o que? Temporais, e as que não se veem são... Deixa eu perguntar uma coisa para você, você está investindo mais na superficialidade da terra ou na profundidade dos céus? Essa é a minha pergunta, essa é a pergunta do Espírito Santo à igreja nessa manhã. Em que nós estamos investindo a nossa vida? Nas coisas que Paulo falou, as que se veem, em tudo que se vê. Será que o nosso esforço, a nossa movimentação, a nossa vida vai ser para tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu alcanço? O que é que nós, irmãos, qual é a poupança que nós estamos fazendo? Qual é a conta que nós estamos fazendo? Qual é o investimento que nós estamos fazendo nas coisas celestiais? Nós corremos a semana inteira, segunda a segunda. O dia está passando assim, rápido. E durante o nosso dia, o que é que nós fazemos para investir a nossa vida como vida cristã? Quanto tempo nós temos debruçado a nossa vida com a Bíblia Sagrada? Quanto tempo nós temos debruçado a nossa vida na oração? Quanto tempo nós temos debruçado a nossa vida no jejum? Quanto tempo nós temos debruçado a nossa vida, irmãos, nas coisas do Senhor? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós já entramos numa segunda pandemia. Após o coronavírus, houve uma segunda pandemia no mundo. Por quê, pastor? Nós ficamos mais vidrados nas redes sociais do que no mundo real. Nós estamos mais viciados no celular do que em qualquer outra coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo tem me confrontado em relação a isso. Esses dias eu tirei alguns minutinhos, não foi muito tempo, para orar. O telefone tocou, acendeu uma mensagem. Eu parei a oração, irmão, para olhar a mensagem e responder. Quando eu voltei para a oração, parece que o clima quebrou. O Espírito Santo me confrontou. Quando você está comigo, você não deixa tudo para estar comigo, mas se estiver comigo, deixa alguma coisa para estar comigo. Então, aquilo ali foi um confronto para mim naquele momento. Como nós estamos aptos a ser imediatistas. Não respondeu, eu vou mandar um WhatsApp. Não respondeu, eu vou ligar. Não respondeu a ligação, eu vou ligar de novo. Não tem problema em ligar, não tem problema em respostas, até porque existem assuntos que são urgentes. Mas o problema é que nós estamos deixando as coisas eternas. Você já parou para pensar nisso? Que nós estamos perdendo tempo com coisas que vão ficar aqui. Nós devemos entender que as coisas eternas são aquelas que nós devemos investir. Investir na oração, investir na adoração a Deus, gastar tempo com isso, ter experiências de intimidade com Deus. Irmãos, eu lembro de um tempo onde o nosso pedido de oração era: eu quero mais de Deus. O nosso pedido de oração é: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O nosso pedido de oração era: eu quero ser cheio de Deus. Antigamente era comum os jovens da igreja ter um congresso de jovens e falar assim: qual é o pedido que vocês têm para fazer a Deus? Eu quero ser um missionário, eu quero ser um evangelista, eu quero ser alguém que prega a palavra do Senhor. Hoje em dia nós estamos somente discipulando os nossos filhos para serem um profissional amanhã. E não está errado estudar, não está errado almejar algo. Mas eu pergunto para a igreja: onde estão ficando as coisas dos céus? Eu não sonho que a minha filha seja uma médica, alguém assim. Não, eu sonho que ela viva o que Deus tem para a vida dela. Eu não sonho que meu filho seja um advogado ou um pastor. Eu sonho que Deus tenha algo na vida dele, que ele viva o que Deus tem na vida dele. Se ele tiver um chamado, melhor ainda. Mas irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos plantar na nossa casa dos nossos filhos o chamado de Cristo. Eu não estou falando que vão largar as profissões.
Não, eu conheço um testemunho de pessoas que têm gerado em Deus nos seus afazeres. Quantas pessoas têm frutificado? Você vai chegar onde eu não posso chegar, e isso é uma bênção. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando quanto investimento se faz nas coisas que são passageiras. Tudo isso vai passar. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras, essas não passarão. Será que não há em nós mais desejo? Por que que hoje está diminuindo o número de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo? O número de pessoas que têm recebido dons espirituais? Porque não há fome, não há desejo por isso. Eu lembro que eu colocava isso como pedido de oração. Eu lembro que eu colocava isso como propósito de oração. Quantos retiros da igreja eu fui e falei, é nesse que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Já estava com propósito no meu coração. Eu não sentava para esperar sair do púlpito para eu poder gerar fome, não. Havia uma fome dentro de mim antes de falar. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Samuel, o profeta, ele diz, vai à casa de Jessé, leva da tua casa azeite, porque lá tu vai ungir um rei. Não adianta chegar na casa de Jessé para querer só encher azeite na casa de Jessé. Eu tenho que trazer azeite da minha casa. Porque vida com Deus não se resume a 1h30 de reunião no domingo. Se nós estamos nos alimentando apenas no domingo, se nós estamos nos alimentando apenas na quarta-feira, nós estamos mortos espiritualmente. A minha pergunta é, será que eu e você temos investido nas coisas que são eternas? Irmão, faça essa pergunta para você nessa manhã. Será que nós temos investido mais nas coisas que são eternas das que são temporais? Se existe algo que é temporal na nossa vida, são as coisas dessa terra. Se existe algo que é temporal na nossa vida, são os apegos desse mundo. Mas o que é eterno, isso precisa ser gravado, guardado na nossa vida. É por isso que Davi disse, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. As coisas que são eternas, inclusive a espera. Quando eu trabalho a espera de Deus na minha vida, eu trabalho naquilo que é eterno e não temporal. Porque quando Acabe diz assim, transforma a vinha em horta, ele está dizendo, transforma a espera em imediatismo. Transforma aquilo que vai demorar, que vai usar um tempo para fazer, em algo que pode ser visto, que pode ser feito exatamente agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Acabe representa uma geração que não suporta viver processo, mas quer viver a promessa. Não existe promessa sem processo. Porque Acabe está querendo convencer as pessoas de uma produção bem mais rápida. Por que esperar se dá para colher agora? Por que esperar se tenho como colher agora? Essa vinha, irmão, que Deus te deu, ela demora muito. Essa vinha que Deus te deu, tem que orar para as coisas acontecer. Essa vinha que Deus te deu, tem que pedir a Deus, para saber se Deus tem a direção para a sua vida. Porque você vai esperar a direção de Deus se você pode fazer? Por que você vai esperar a vontade de Deus se você pode ir lá e resolver e falar com suas palavras? Por que você pode fazer isso? Não. Vamos acabar com isso. Essa é a proposta de Acabe. Eu tenho um jeito de produzir mais rápido. Eu tenho um jeito de fazer acontecer muito mais rápido. Só que quem tem uma vinha descobriu que 5 anos de espera dá para produzir algo com raiz. E quem tem raiz, irmão, quem tem raiz é diferente. Você puxa algo que vem, que você puxa lá da horta, ele vem com tudo. Vai puxar algo que está na vinha, que tem raiz. Quem tem raiz, o diabo não move fácil. Quem tem raiz, o diabo não faz correr fácil. Porque tudo que nasce rápido demais não suporta vento forte. Acabe está oferecendo velocidade no lugar de profundidade.
Gente que não tem raiz vive de fase e não de convicção. Qual é a diferença de viver em fase, pastor, e em convicção? Quando eu vivo em fase, se a fase não estiver boa, eu pulo. Só que não dá para dizer isso para os homens que foram escolhidos por Deus e que foram forjados por Ele. Porque José não disse, eu saio do Egito para viver outro processo, que Deus tem algo melhor para mim. Quando ele estava na casa de Potifar, por exemplo, ele já estava num cargo elevado, apesar de ter chegado como escravo, mas ele entendeu que Deus o plantou, Deus o colocou, e havia um propósito de Deus sobre a vida dele naquele lugar. Então, existe uma diferença. Eu passei por uma luta, eu passei por uma provação, eu me movo. Não, irmão. Não. Deslocamento não é solução, não. Mudar de endereço não é solução, não. Porque Jonas tentou mudar de endereço para resolver o problema dele, mas causou um problema maior. Não, Deus está me dando essa direção, eu vou para outra direção. Só que quando você vai para a direção que Deus não tem para você, a luta vai junto com você. Algumas pessoas pensam assim, eu não sou contra morar fora do país, amém? Mas algumas pessoas, eu acredito até que Deus leva algumas pessoas. Acredito que Deus tem vários propósitos. Esses dias eu estava falando com um jovem, ele estava falando, pastor, eu estou sendo enviado para a Alemanha, nós oramos juntos, né? Existe um propósito muito forte de Deus. Deus move pessoas de lugar, não estou falando disso. Deus muda pessoas de lugar. Só que eu não posso viver uma prova na minha vida e achar que tudo me movendo vai resolver. É sobre isso. Não é sobre ter a direção de Deus. Então, deslocamento não resolve. Porque quando não se tem raiz, qualquer vento leva. Qualquer proposta derruba. Qualquer crise arrasta. Crente sem raiz precisa de aplauso para ficar. Crente com raiz fica mesmo sendo corrigido. Entenda que trocar altar por conveniência, propósito por oportunidade, não é entender o propósito de Deus sobre a minha vida. Mas eu preciso entender que aonde Deus me planta, eu passo por lutas e dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você, casamento é uma vinha. Sim ou não? É uma vinha. Quantas dificuldades nós temos no casamento? Imagina se cada dificuldade que eu tenho, eu troco de esposa. Imagina se cada dificuldade que eu tenho, eu troco de família. Não. Deus nos chamou para viver estações. E quer que eu te fale uma coisa para você? O inverno chega. A dificuldade vem. As lutas chegam. Tem dias muito mais difíceis. Mas posso falar uma coisa para você? Com eles, Deus nos faz entender que uma estação me prepara para outra. Enquanto eu estou vivendo em uma estação, Deus está me fortalecendo para passar a outra que vem na frente. Enquanto eu estou vivendo aquela que é mais difícil, eu entendo que vem uma na frente para eu colher os frutos daquilo que eu não passei nessa estação. Então Deus chama para você permanecer. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar a diferença de alguém que tem raiz para alguém que não tem raiz. Pega um alface que está no chão, foi plantado agora, pega ele, põe em cima da pia da tua casa. Vê quantos dias esse alface fora do pé vai suportar. Vamos botar 15 dias. Vamos colocar 15 dias. Vai aguentar não 15 dias, mas vamos colocar 15 dias. O alface se superou e aguentou 15 dias. Agora pega o vinho da videira. Põe ele 15 dias. Põe ele 30 dias. Pode botar. Põe ele 1 ano. Põe ele 2 anos. Põe ele 3 anos. Põe ele 4 anos. O que apodreceu em 15 dias, no outro lado ficou melhor. No outro lado ficou mais caro. E no outro lado teve mais valor. Por quê, pastor? Porque não podemos usar pressa. Não podemos viver depressa.
E precisamos entender que Deus usa processos na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quanto tempo, e é uma profecia que eu quero ministrar sobre a igreja do Senhor nessa manhã. Você sabe quanto tempo dura uma horta? Sabe quanto tempo? Alguns meses, até 90 dias. Naquele fruto. Mas deixa eu lhe dizer, sabe quanto tempo uma vinha produz? Até 200 anos. Quando Acabe, escuta isso, quando Acabe diz assim, me dá a tua vinha. Na verdade, Nabote já tinha recebido essa vinha dos seus pais. Essa vinha não era dele, essa vinha já vinha dos pais. Só que ainda ia produzir. Sabe por quê? Porque horta você colhe agora e acaba em você. Vinha você planta agora e essa bênção se estende por gerações. Posso falar uma coisa para você aqui? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu estou te dando, o Senhor diz nessa manhã, uma bênção geracional. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nessa manhã: o que eu tenho na tua vida não é para agora, não é de agora, porque o que eu estou te dando vai durar para você, mas vai viver os seus filhos, a sua descendência, a sua família. Irmão, se Jesus não voltar, que eu acredito que Ele vai voltar, mas se Ele não voltar, se nós preservarmos aquilo que Deus nos deu, amanhã os nossos filhos estarão sentados nos lugares mais altos do que os nossos. Amanhã os nossos filhos estarão sentados em lugares de governo para viver a excelência de Deus aqui na terra, porque aquilo que Deus nos dá para quem tem raiz é geracional. Há uma bênção de Deus sobre a nossa geração. Por isso que Acabe quer resolver agora, para que não dure, para que não se estenda a gerações. E às vezes eu fico me perguntando, se Jesus não voltar, como vai ser a geração do meu filho? Que se hoje já está difícil. Só que o mesmo Deus que sustentou os dias de Sodoma e Gomorra vai sustentar até Ele chamar a igreja. Porque ainda há pessoas na terra que Deus está separando para um propósito. Ainda há uma igreja que não vai se corromper, que não vai se vender, que não vai trocar aquilo que Deus nos deu. Satanás quer fazer uma bagunça no nosso território. Satanás quer fazer uma bagunça na vinha. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: nós não vamos negociar. Vai haver continuidade na nossa vida, na nossa casa. Mas a Bíblia vai dizer que Acabe voltou desgostoso para casa. Por quê? Porque não foi aceita a proposta. Essa manhã Acabe vai voltar desgostoso. Vai ver a alegria do Espírito conosco e não tristeza do Espírito Santo. Porque nós não negociaremos as coisas que são temporais pelas que são eternas. Eu quero declarar que Deus vai guardar a igreja dele, irmão. Não, eu estou profetizando isso em relação ao pecado. Deus não vai nos esconder do pecado, da lascívia, da impureza, da prostituição, do adultério. Deus vai nos esconder, vai esconder a tua casa. Alguém está sendo alvo fácil de Satanás, tentado pelo diabo para cair, ceder à tentação. Mas eu quero declarar nessa manhã: a vinha vai produzir na tua vida e não vai ser trocada por uma horta. Famílias estruturadas nesse ministério. Eu profetizo que você, esse aqui é um lugar onde nós cremos em restauração de famílias, em restauração de casamentos. O diabo faz uma proposta para muitos homens: olha aqui, dá para colher rápido. Para que ficar gastando no processo? Para que ficar nesse casamento? Para que ficar nessa coisa? Mas eu declaro homens alicerçados e firmados na palavra, homens que sustentam a sua família, homens que aguentam e suportam o processo, mulheres que são fiéis ajudadoras, filhos que constroem junto com os pais. Eu declaro nessa manhã que o Senhor visitará nossas famílias. Eu vim com uma palavra profética aqui: nenhuma palavra de maldição, nenhuma ação de Satanás na nossa família prevalecerá.
Existem famílias que Satanás conseguiu entrar na vinha, entrou raposas e raposinhas, mas Salomão também foi usado por Deus e disse: tem raposa na vinha, apanhai-me essas raposas, porque a vinha vai voltar a frutificar. Eu quero declarar que vai haver restauração de lares aqui. Eu vou ver você entrar com seu cônjuge aqui, sua família restaurada aqui nesse lugar. Nós temos orado para Deus salvar pessoas, nós temos orado para Deus agir na vida de pessoas, e eu declaro em nome de Jesus: vinha no lugar de horta. A proposta de Satanás vai parecer sempre mais atrativa. Jesus estava no deserto, a mesma coisa que aconteceu com Nabote aconteceu com Jesus no deserto. Teve outro Acabe lá, que foi Satanás, que ofereceu uma vinha que produz rápido. Me adora que tudo isso eu te dou, tudo isso prostrado te darei. Jesus esperou 30 anos para poder exercer seu ministério. O que é que Satanás estava querendo dizer? Tu não espera não, comigo tu não espera não. Com Deus, você vai ter que vir para a fila do espera. Você vai ter que esperar 30 anos para começar o seu ministério. Quando essa proposta chegar na sua vida, dá para identificar rápido de quem é essa proposta. Porque as coisas de Deus não são assim. Vou te dar agora, vai ser agora, você está pronto agora, você vai fazer isso agora. Eu falei semana passada dos 9 processos da vinha. Quando a vinha pensa que está pronta para produzir, ainda tem mais um processo. Ainda tem mais um processo. Pastor, não aconteceu ainda. É porque ainda tem mais um processo. Pastor, eu não vivi ainda. É porque ainda tem mais um processo. E enquanto esse processo não chega, ele vai transformando a nossa vida. Porque ele vai nos ensinando o quê? A viver uma vida que agrade a Ele. E sabe como é uma vida que agrade a Ele? Sabe como é uma vida que agrade a Ele? É ser correto diante de Deus, mas dos homens também. Se você compra e você paga. Pastor, eu tive uma crise na minha vida, não pude pagar, não pude resolver. Dê satisfação. Se você dá prazo para as pessoas para cumprir algo, tem um trabalho na sua vida, cumpra o prazo que você deu. Pastor, eu tenho o meu negócio, tenho minha casa, dê um prazo para o cliente. Cumpra o prazo que você deu. Se você tem o seu negócio, se você tem a sua empresa, se você tem, procure saber o que precisa, para que nós andemos em linha com a lei dos homens e a lei de Deus. Que a sua palavra seja uma palavra só. Sim, sim, não, não. Você sabia que a palavra, quando ela é sim, ela é dita de uma forma, não precisa ficar, olhe, eu juro, primeiro que jurar é pecado. Ou você não sabia? Jurar é pecado. Jesus disse: nem jurei nem pelo céu nem pela terra. A sua palavra é suficiente. E tem que ser suficiente. Olha, é isso aqui. Eu não preciso convencer ninguém, porque se a palavra é suficiente, o tempo vai trazer a verdade. Então, ter a palavra, dar a palavra, cumprir a palavra, honrar a palavra. Aí, pastor, porque tem uma pessoa que está aqui 6 meses, não me paga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é crente, é da igreja. Eu digo, Jesus. E eu vou falar uma coisa para você, isso é inerente a ser cristão ou não. Isso vem do caráter. Porque tem pessoas que nunca pisaram numa igreja, mas são corretas. Eu não posso aceitar algo. Porque você vai ter um trabalho aqui, não se preocupe não. Você vai ter um trabalho aqui, você vai vir uma vez por semana, você assina aqui, você recebe tanto e dá tanto lá. Eu vou receber tanto por quê? Por que eu vou receber se eu não estou trabalhando? Por que eu vou devolver esse dinheiro se não é errado? Por que eu vou fazer isso aqui? Que benefício é esse? Não, pastor, é porque se eu não fizer, eu não vivo.
Que herança é essa na sua vida? Que tem que ter um documento de uma pessoa que não existe mais e tal para receber alguma coisa. Não, irmãos. Não. Eu entendo que hoje a Acabe não vai fechar negócio com ninguém aqui. Eu entendo que as nossas ações serão convertidas também. Não é só a nossa mão, não é só o nosso glória a Deus na igreja. A nossa língua vai ser convertida também. Sabe o que Jesus disse? Que existe um membro menor que pode ser mais perigoso, que tem poder de dar vida e de dar morte. Sabe como é o nome dele? A língua. Porque às vezes, a proposta de Acabe é transformar aquilo que poderia alegrar em algo que pode entristecer. A gente precisa ter cuidado com a nossa boca, porque a Bíblia diz que da mesma fonte que jorra água salgada, não pode jorrar água doce. Toda pessoa que é espiritual, ela tem uma língua contida. Não, é espiritual demais, pastor. Olha, Deus usa, faz prodígio, maravilha. Tem cada visão, cada revelação, cada coisa do céu. Pastor, se o senhor chegar perto, o senhor se pega logo fogo. E aí a língua é aonde? Porque se é vaso, é calado. Se é vaso, não fica falando. Não. Primeiro que o vaso Deus revela para ele e para a pessoa. Não revela para contar para todo mundo. Porque visão para todo mundo é exposição, não é revelação. E quando é? Ah, porque Deus me mostrou que vai acontecer isso. Isso era ele mesmo que ia fazer aquilo. Era ela mesmo que ia fazer aquilo. Porque nós estamos nos dias assim, que as pessoas veem as coisas assim. Só que eu tenho que entender que o que Deus tem na minha vida, o que Deus vai fazer na minha vida, começa por mim. Começa eu sendo trabalhado. A língua. Se nós formos aqui nesse assunto, como é que está a nossa língua? Como é que nós falamos? A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que até o tolo se passa por sábio quando se mantém calado, quando se mantém em silêncio. Vai denegrir a imagem de uma pessoa, cuidado. Sabe o que é denegrir a imagem de uma pessoa? É um assassinato da pessoa em vida. Conta-se a história de um homem que estava numa cidade. Esse homem era público na cidade. Alguém que estava na cidade denegriu a imagem desse homem. Falou piores absurdos dessa pessoa. Falou as piores coisas, as piores atrocidades. A cidade era uma vila, na verdade, não era uma cidade. E ele disse que os dias se passaram e aquele homem que tinha portas abertas nos lugares, quando chegava para comprar, ninguém queria vender. Quando chegava para fazer alguma coisa, ninguém queria chegar perto. Esse homem começou a ser isolado do vilarejo. Começou a passar necessidades. Começou a passar dificuldades. Até que um dia, aquele homem que tinha falado aquelas mentiras, procurou aquele que ele tinha prejudicado e falou o seguinte: eu quero te pedir perdão pelo que eu falei, porque mediante tudo que eu falei de você não é verdade. E eu estou vendo que você se manteve do mesmo jeito. Ele encheu um saco, subiu no ponto mais alto do vilarejo. O saco estava cheio de penas. Quando ele sobe lá em cima, ele solta as penas por toda a cidade. Ele disse: eu te perdoo, mas vai buscar agora cada pena dessa e coloca aqui no saco de novo a mesma quantidade de penas que saiu daqui. Ele falou: é impossível. Ele falou: pois é, o perdão já está liberado, mas é impossível você reparar aquilo que você já falou de mim. Cuidado, irmão, porque murmuração são duas: de quem fala e de quem ouve. A Bíblia diz: ouve o sábio e ficarás mais sábio ainda. Cuidado com o que nós estamos ouvindo. Cuidado com aquilo que tem influenciado a nossa vida.
Cuidado, cuidado. As coisas de Deus são diferentes. Hoje nós não vamos fechar negócio com Acabe. Hoje nós não vamos negociar aquilo que Deus nos deu. Sabe o que é que Acabe falou num determinado ponto, e eu encerro. Ele falou o seguinte: olha, cede-me a tua vinha, eu transformo por horta. E se você quiser, eu te dou outra vinha no lugar dessa. Se você quiser, eu te dou outra vinha. Não precisa ser essa não, eu te dou outra. Tudo não era vinha? Não era tudo vinha? Mas a que Deus tinha dado a ele era intransferível. Não é porque é tudo vinha que é para eu e você acessarmos, não. Porque tem vinha que Deus está dizendo: não ponha os teus pés, porque não foi essa que eu te dei como terra para você e sua família frutificar. Sabe o que eu declaro nessa manhã? É que não tem acordo. Eu declaro nessa manhã que Acabe voltará desgostoso para casa, porque existe uma igreja que não negocia aquilo que Deus nos deu, aquilo que o Senhor nos guardou, nos confiou, aquilo que o Senhor entregou nas nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você: vinha dá muito trabalho. Quem ouve essa proposta, troca a vinha, transforma a vinha numa horta, é tentador, porque a horta é muito mais fácil. É muito mais fácil não ter um casamento do que ter um casamento, não ter um ministério do que ter um ministério, não ter uma chamada do que ter uma chamada, não ter uma vida com Deus do que ter uma vida com Deus. É muito mais fácil. Mas nós não estamos atrás do que é fácil. Nós estamos atrás do que é eterno. Deus não nos chamou para uma vida de facilidade. Ele não disse: eu facilito as coisas para você. Ele disse: vai ter aflições, mas vocês vencerão. Deus não te chamou para caminhar no campo da facilidade. Deus te chamou para viver dificuldades e passar por elas, porque você é mais do que vencedor. Você vai viver dificuldades no casamento, mas vai vencer elas. Você vai viver dificuldades na igreja, mas vai vencer elas. Você vai viver dificuldades na sua vida familiar, conjugal, mas vai vencer elas. Você vai viver dificuldades naquilo que Deus te chamou para fazer, mas vai vencer elas em nome de Jesus.